Olá, irmãos, que a paz de Cristo esteja com todos nós. Bem-vindos ao Todo Dia é Santo, nosso espaço de reflexão e conforto na fé. Aqui celebramos as vidas especiais das pessoas consideradas santas. Elas não foram super-heróis, e sim pessoas de carne e osso como nós. E esse canal foi criado para contar suas histórias de fé e superação, de amor e testemunho da palavra de Deus, e para valorizar seus exemplos de humildade e caridade cristã. Suas vozes ecoam por toda a eternidade, porque fizeram do mundo um lugar melhor. A história de hoje, 31 de outubro, é um grande exemplo da força da fé e da renúncia. Santo Afonso Rodrigues, rogai por nós. Em um mundo que parece cada vez mais incerto, turbulento e apressado, onde a fé é frequentemente testada pela crueldade da história, nós buscamos a coragem que vem do alto, em uma realidade onde a injustiça e a opressão tentam calar a voz da verdade, onde a vida humana parece descartável em nome do poder e da ganância. Nós buscamos a força inabalável de quem soube viver a caridade na prática e a luz do sacrifício que ilumina o caminho da redenção. Buscamos as histórias reais de quem deu a vida pela fé, transformando o próprio sangue em semente de esperança. Esse é o Todo Dia é Santo, um espaço de refúgio, conforto e inspiração para a sua jornada de fé e superação. Aqui, a vida dos mártires de Cristo é contada para acalentar a alma, reavivar a esperança e fortalecer a fé em Jesus, mostrando que a verdadeira vitória está na entrega. Convidamos você a dar um tempo na correria e embarcar conosco nesta jornada de coragem e fé, e a honrar a memória de quem plantou o Evangelho no solo de nossa América. Hoje, a nossa história nos leva ao coração do nosso continente, a vastidão da América do Sul, no século XVII, onde a fé encontrou um dos seus maiores desafios, a ganância colonial. Nós honraremos a memória de Santo Afonso Rodrigues e seus companheiros, os mártires das missões, que deram a vida para defender os povos indígenas e o Evangelho no sul do Brasil e Paraguai. Quantos de nós, hoje, lutamos contra a injustiça, a opressão, ou somos forçados a testemunhar o sofrimento de inocentes por causa da ganância do mundo? Afonso Rodrigues, um jovem padre jesuíta, e seus irmãos de fé nos mostram que a missão de um cristão é defender o oprimido, mesmo que isso custe a própria vida. O martírio deles, ocorrido em 1628, é um grito que ecoa sobre a necessidade de justiça social e a defesa dos mais vulneráveis. Em nossa terra, eles foram os pastores, que não abandonaram o seu rebanho e se tornaram os pilares de uma civilização justa e fraterna, as famosas missões jesuítas. Sua morte não foi um fim, mas uma semente plantada no chão sagrado das missões, que hoje atrai milhões de romeiros em busca de sua intercessão. Hoje, celebramos sua memória no dia 31 de outubro e convidamos você a se conectar com a força deste mártir de nossa terra. Prepare o seu coração para encontrar na história deste herói da fé a inspiração para lutar sem medo pela verdade e pela justiça. Imagine um paraíso, um mundo verde, de florestas verdejantes, quase intocadas pelas mãos humanas, rios de águas límpidas, animais selvagens. É para lá que vamos hoje. O nosso herói é o Padre Afonso Rodrigues. Nasceu em 10 de março de 1598, em Zamora, Espanha. Ele era de uma família rica e piedosa, mas foi educado desde cedo no ideal de servir e evangelizar, da Companhia de Jesus, ingressando
na ordem ainda jovem. Após concluir seus estudos, Afonso, com um coração ardente, partiu para o Novo Mundo em 1616, ainda com 18 anos, juntando-se aos jesuítas no Paraguai, que na época abrangia grande parte do sul do Brasil, Paraguai e Argentina. Sua vocação era clara: se dedicar à evangelização e proteção dos povos guaranis. Na região das Missões, um dos projetos sociais e religiosos mais ambiciosos da história, Afonso Rodrigues logo se uniu a dois grandes missionários, São Roque Gonzales de Santa Cruz, o líder da missão, um nobre paraguaio, e São João de Castilhos, outro jesuíta espanhol. Eles foram os fundadores das reduções jesuíticas, missões que eram cidades-estados autônomas, criadas para proteger os indígenas da escravidão imposta pelos colonizadores, principalmente os bandeirantes paulistas. Nessas missões, os índios guaranis viviam em um sistema de justiça social e igualdade, aprendendo o evangelho, mas também desenvolvendo agricultura, arte e ofícios, livres da exploração. Padre Afonso dedicou sua vida ao ensino e à pregação, vivendo em extrema pobreza e simplicidade, compartilhando o dia a dia e os costumes dos guaranis que tanto amava. A vida em missão era de entrega total. Padre Afonso Rodrigues, com seus companheiros, era professor, administrador, médico e pai para os guaranis. Eles ensinavam a tecelagem, a música barroca e técnicas agrícolas avançadas, criando uma sociedade que provava ser possível viver o evangelho na prática, sem escravidão e com prosperidade para todos. No entanto, a beleza e a prosperidade das missões despertaram a inveja e a ganância dos colonizadores, que viam nos índios protegidos uma fonte de escravos perdidos. Essa prosperidade e a liberdade dos indígenas, garantidas pelo sistema das missões jesuítas, eram a principal ameaça aos interesses coloniais. A disputa não era puramente religiosa, era, acima de tudo, econômica e política. Os colonos, conhecidos como bandeirantes principalmente de São Paulo, necessitavam de mão de obra escrava indígena para suas fazendas e para a exploração da erva mate. A oposição ao trabalho dos jesuítas tornou-se cada vez mais violenta e ameaçadora, resultando em inúmeros ataques e tensões na região. A ação dos jesuítas, ao proteger legalmente os índios nas missões, bloqueava o fornecimento de escravos, gerando um ódio mortal e uma campanha de calúnias contra a Companhia de Jesus. O martírio dos padres, em 1628, foi a resposta violenta dessa ganância, com a intenção clara de destruir as missões e liberar os indígenas para a escravidão. No ano de 1628, os 3 padres estavam construindo uma nova missão, a de Assunção do Ijuí, na região do Rio Grande do Sul, no Brasil, no dia 15 de novembro de 1628, em Caró, no atual município de Caibaté. São Roque Gonzales e Santo Afonso Rodrigues foram brutalmente atacados. Eles preparavam um sino para a nova igreja quando foram surpreendidos por um grupo de índios que, instigados pelo cacique Exu, manipulado pelos feiticeiros locais que temiam a perda de poder, cometeram um crime hediondo. Padre Roque Gonçalves foi o primeiro a ser atingido na cabeça por um golpe de machado. Padre Afonso Rodrigues, ao correr para tentar ajudar o amigo, foi imediatamente atacado e também morto a golpes de machado. O corpo de Afonso Rodrigues foi desmembrado e queimado junto ao de Roque Gonzales, em um ato de extrema barbárie e ódio à fé. O coração dos 2 padres foi arrancado e, num detalhe de profunda emoção, não se queimou nas chamas. Dias depois, o padre João de Castilhos, o 3º mártir, que estava em outra missão, foi capturado, torturado por dias e finalmente
morto a pauladas. O martírio dos 3 jesuítas chocou a América, mas serviu para fortalecer a resistência das missões e a fé dos indígenas, que se tornaram os grandes defensores do legado dos padres. Os jesuítas não estavam apenas salvando almas, estavam lutando por um modelo de sociedade justa, contra a escravidão, pagando o preço máximo pela justiça e pela caridade. O coração de São Roque Gonzales, que se preservou milagrosamente, foi levado para Roma, mas depois retornou ao Paraguai e se tornou um símbolo de fé inquebrantável para a América Latina. O martírio de Afonso Rodrigues, com apenas 30 anos, é um testemunho da radicalidade da fé jesuíta e do amor incondicional pelo próximo e pela verdade. Suas relíquias, ao lado das de seus companheiros, são veneradas como um tesouro de nossa história e de nossa fé. Eles não hesitaram em dar o último grito de caridade e justiça. Com o próprio sangue, a morte de Afonso Rodrigues é a prova de que a missão é mais importante que a vida e o serviço ao reino é a glória maior. A data de 31 de outubro celebra o dia de sua festa litúrgica. Os 3 mártires, incluindo o Santo Afonso Rodrigues, foram beatificados pelo Papa Pio XI em 1934 e finalmente canonizados pelo Papa João Paulo II em 16 de maio de 1988. O milagre-chave para sua canonização foi a cura inexplicável de uma mulher que sofria de um tumor maligno incurável no Uruguai após a intercessão dos mártires. O milagre atesta que o poder de intercessão desses santos atravessa fronteiras e séculos, atuando sobre doenças incuráveis e nos casos de injustiça. A devoção a Santo Afonso Rodrigues e seus companheiros é fortíssima na região do Cone Sul, principalmente no Brasil, Rio Grande do Sul, Paraguai e Argentina. O principal local de devoção no Brasil é o Santuário do Caró, no município de Caibaté, Rio Grande do Sul, exatamente onde ocorreu o martírio. Milhões de romeiros visitam este local sagrado, um marco de fé e história, para honrar o sacrifício dos jesuítas e pedir sua intercessão. A Romaria ao Caró é um dos eventos de fé mais significativos do sul do Brasil, atraindo devotos que buscam a força para lutar contra as adversidades. O Paraguai também possui uma devoção imensa aos mártires, onde são celebrados como heróis nacionais da evangelização e da cultura guarani. Os 3 mártires jesuítas são considerados padroeiros das missões e dos missionários, inspirando todos aqueles que trabalham para levar a justiça e o evangelho a terras distantes e em situações de risco. Além disso, são invocados como protetores dos povos indígenas e de todos os que sofrem a exploração e a injustiça social. O mártir Afonso Rodrigues nos ensina que a entrega total a Deus e ao próximo é o único caminho para a vida eterna. Ele nos encoraja a não silenciar diante do mal e a denunciar toda forma de opressão, usando a fé como arma de justiça. Se você se sente oprimido ou testemunha a injustiça, recorra a Santo Afonso Rodrigues. Ele sabe o que é enfrentar um poder avassalador em nome da verdade. Sua intercessão é um escudo contra a covardia e um convite à coragem evangélica. O sangue derramado desses mártires se tornou o adubo que faz florescer a nossa fé. A história dos mártires das missões, especialmente a de Santo Afonso Rodrigues, é um desafio à nossa fé cômoda e silenciosa no século XXI, em uma época em que o egoísmo e a busca pelo lucro dominam. Eles nos lembram que a caridade é, antes de tudo,
justiça social. Não se pode pregar o Evangelho sem defender a dignidade humana, sem proteger o mais fraco e sem lutar por uma sociedade onde o pobre não seja explorado. Afonso Rodrigues e seus companheiros não se limitaram a rezar. Eles construíram um novo mundo para os guaranis, com amor, arquitetura, música e organização social. O martírio deles é o ápice da missão jesuíta de encontrar Deus em todas as coisas e de dar a vida pelo irmão. Eles nos ensinam a não temer o conflito que nasce da defesa da fé e da verdade. Quantas vezes hoje somos convidados a calar a nossa fé ou a fechar os olhos diante da injustiça para manter a nossa paz ou o nosso conforto? Os mártires de Caró nos gritam: não se cale, não se dobre. O sofrimento deles, a tortura e a morte brutal se transformaram em um legado de resistência que a ganância não conseguiu apagar. Se você está enfrentando uma situação onde a sua dignidade está sendo pisada, onde o seu trabalho ou a sua fé estão sendo oprimidos, se você se sente desamparado na luta contra um sistema injusto ou uma doença devastadora, recorra a Santo Afonso Rodrigues, o mártir que não cedeu ao medo e não abandonou o seu posto. Peça a ele a graça da coragem para o testemunho, a força para defender o que é certo e a perseverança para cumprir sua missão na terra. Que a sua fé seja tão inabalável quanto a dos mártires que viram no machado e no fogo a porta para a glória de Deus. A missão de um cristão é ser oásis de justiça em um deserto de injustiça. E este santo nos dá o mapa e o caminho. Que a vida de Santo Afonso Rodrigues seja um bálsamo para a sua alma e uma força para o seu testemunho. Oração de súplica a Santo Afonso Rodrigues e companheiros mártires. Ó Santo Afonso Rodrigues e mártires da caridade e da justiça em nossa América, que derramastes vosso sangue pela defesa dos mais pobres e pela glória do Evangelho. Dai-nos a força para enfrentar a opressão e a covardia e a coragem para dar testemunho de Cristo em nossa vida. Vós que nos ensinastes a amar o próximo até a morte, intercedei por nós, para que sejamos missionários da justiça e da paz, e alcançai-nos, pela vossa intercessão, a graça que ardentemente vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Se você gostou da história de Santo Afonso Rodrigues e dos mártires das missões e gostaria de mais detalhes, assista o filme A Missão de 1986. Se a história de Santo Afonso Rodrigues, o mártir de nossa terra, despertou sua coragem e a chama da justiça em seu coração. Se você crê no poder de intercessão desses mártires pela sua luta e pela sua família, não guarde esta luz só para você. Compartilhe este vídeo com quem precisa de força para lutar contra a injustiça ou em sua missão diária. Deixe o seu amém e o seu pedido de oração nos comentários e diga-nos qual injustiça você entrega hoje nas mãos desses bravos mártires. E gostaria de fazer um pedido especial, o seu apoio na divulgação do nosso canal. Só o aumento no número de inscritos garante a continuidade da nossa comunidade do amor e fé. Sua participação é muito importante para o Todo Dia é Santo. Obrigada e, por favor, ative o sino, inscreva-se e siga o canal. Todo Dia é Santo para espalhar fé, conforto e a palavra de Deus. A cada novo dia que Santo Afonso Rodrigues e seus companheiros roguem por nós, fiquemos todos na paz de Cristo. Até o próximo vídeo.